Graça e paz, amados, como vocês estão? Que bom estarmos reunidos novamente para compartilharmos da palavra do Senhor. Eu gostaria de começar esse tempo orando com você. Curva a sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta oportunidade, te damos graças por esse dia, o dia que o Senhor fez. Nós nos alegramos, nós celebramos o Seu nome, nós celebramos a Sua palavra, nós honramos a Sua palavra, honramos o Seu Espírito, honramos a Sua presença. Obrigado, Senhor Jesus, nós mais uma vez, nesse dia, queremos reconhecer o Seu sacrifício e render graças ao Senhor por Ele, esse sacrifício que nos trouxe vida, uma vida abundante, uma vida plena, uma vida abençoada. Obrigado, Espírito Santo, por habitar dentro de nós. Nós cremos, Senhor, neste momento cheio da unção, cheio da presença. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós. Obrigado pela unção dentro de nós e a unção sobre nós. Obrigado pela unção que ensina. Obrigado, Senhor, pela unção para falar, pela unção para ouvir, para aprender e reter a Sua palavra. Obrigado, Senhor, porque sairemos daqui melhores, com a semente da Sua palavra em nossos corações. Obrigado a Ti, nós damos honra e glória em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como é bom nos expormos à palavra de Deus, a palavra de Deus que nos ensina, a palavra de Deus que nos disciplina, a palavra de Deus que nos ensina, nos mostra o caminho que devemos seguir. A palavra de Deus que nos ensina, que nos mostra o que devemos fazer, como devemos fazer. Os exemplos que a palavra de Deus nos mostra, tanto nos santos da antiga aliança, quanto da nova aliança, Jesus Cristo, os apóstolos. Nós temos a palavra de Deus, que é o guia dos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus e estaremos nos expondo à palavra neste momento. Gostaria que você refletisse um pouco sobre algo. As coisas na sua vida estão no devido lugar? Eu sei que é um questionamento um tanto quanto amplo e existem leis naturais, inclusive que não se importam muito com a ordem das coisas. Quando nós olhamos, por exemplo, para algumas regras, algumas leis da própria matemática, tem lá uma regra matemática que diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é verdade. Se fizermos uma conta de multiplicação ou uma conta de adição, 5 vezes 2 é igual a 2 vezes 5, por exemplo. 5 mais 2 também será igual a 2 mais 5. Mas você sabe também que algumas outras contas, a inversão desses números fará toda a diferença. Por exemplo, 10 dividido por 5 é bem diferente de 5 dividido por 10. Então existem leis naturais onde é necessário que coisas estejam no seu devido lugar para que tudo funcione bem. Eu trabalhei durante alguns anos em uma empresa, em uma grande indústria de cosméticos e perfumaria, entre outros produtos. A linha de produção, a área de produção não era a minha área, mas eu tive oportunidade de, em alguns momentos, visitar toda a linha de produção, entender todo o processo produtivo, desde a escolha das matérias-primas até o processo de produção, o processo de junção de cada matéria-prima, a quantidade de cada matéria-prima, as etapas de cada processo, o lugar e a quantidade, a intensidade de cada matéria-prima, até que no final resultasse em um produto bom, um produto que atingisse os seus objetivos. Então era necessário que as etapas seguissem algumas regras específicas. Haviam lá procedimentos específicos a serem seguidos, e esses procedimentos estavam lá em políticas, em documentos que foram escritos por pessoas que desenvolveram aqueles produtos. Então, através de diversos testes, foi identificado um processo perfeito, com etapas perfeitas e quantidades perfeitas de cada produto, para que no final tivesse um resultado que eles haviam já planejado e já sabiam como chegar naquele resultado. Então, pegando esse princípio, amados, na nossa vida, existem coisas que precisam estar no seu devido lugar.
Se alguns aspectos na nossa vida estiverem fora do lugar, nós teremos um resultado contrário à palavra de Deus. E a palavra de Deus nos ensina que algumas coisas precisam estar em um lugar de primazia, precisam estar em primeiro lugar. E eu quero ler aqui alguns textos com vocês que eu sei que você conhece bem, mas vamos passear um pouco pela palavra de Deus. Vamos começar no Evangelho de Mateus. Livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no versículo 33, diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. São palavras de Jesus. Quando ele diz todas essas coisas serão acrescentadas, nos versículos anteriores, ele está falando sobre comer, sobre vestir, sobre coisas do dia a dia, resumindo, sobre necessidades básicas. Jesus ele vem dizendo, olha, não se preocupem com isso. Em outras palavras, ou parafraseando, não gastem muito tempo, não gastem muita energia buscando essas coisas, ou ainda, não faça da sua vida um único objetivo, ou principal objetivo, buscar essas coisas. Mas o principal objetivo, aquilo que deve estar em primazia, aquilo que deve estar no primeiro lugar, aquilo que você deve buscar em primeiro lugar, é o reino de Deus. Porque fazendo isso, buscando o reino em primeiro lugar, todas as coisas, ou seja, todas as necessidades básicas da sua vida, tudo aquilo que você precisa para viver e viver bem, de uma maneira suprida, você vai ter. Se você tão somente buscar o reino em primeiro lugar. Nós sabemos que quando Jesus ele disse essas palavras, ele ainda não havia morrido, ele ainda não havia ressuscitado, ele não havia ainda estabelecido o seu reino. Ele revelou muitas coisas depois deste momento aqui, mas nós sabemos que esta palavra, essa instrução de Jesus não mudou, esse princípio não mudou. Vamos observar um outro trecho, onde Jesus ele especifica que algo deve estar em primeiro lugar, algo deve ter um lugar de primazia. Vamos lá para Lucas, o Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no versículo 26, diz assim, Lucas 14, 26, Se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Olha que interessante, Jesus ele não está dizendo assim, olha, que você não pode amar pai e mãe, você não pode amar a você mesmo, você não pode amar seus entes queridos, você só tem que amar a mim. Não foi isso que Jesus disse. Ele só disse que se alguém amar mais, ou seja, se Jesus não tiver o lugar da primazia, se Jesus não tiver o primeiro lugar, ele não vai ter nenhum outro lugar. Se Jesus não tiver o primeiro lugar, a pessoa que não colocar Jesus em primeiro lugar, essa pessoa não pode ser discípulo de Jesus. Nós sabemos por quê. Porque se alguém colocar qualquer outra coisa em primeiro lugar, entre obedecer a Jesus, obedecer às suas instruções, obedecer à palavra e obedecer qualquer outra coisa, Jesus vai ficar sempre em segundo lugar. Se Jesus ficar em segundo lugar, ele não fica em lugar nenhum. Alguém que ouve, um exemplo básico, um exemplo simples, se alguém deposita ou ama o seu trabalho, ama o resultado que aquele trabalho pode dar, o salário ou os benefícios de um trabalho, de uma empresa, por exemplo, e ele recebe uma instrução daquela empresa, de pessoas que têm posições de autoridade daquela empresa, e essa pessoa recebe uma instrução, você precisa mentir, você precisa ser corrupto, você precisa não obedecer algumas leis. Se você fizer isso, você vai manter o seu emprego. Não apenas manter o seu emprego, você vai ter uma longa jornada de sucesso aqui dentro dessa companhia, dentro dessa empresa. Você vai demonstrar fidelidade a nós, você vai demonstrar fidelidade à sua posição, e isso vai te levar a posições maiores e melhores, e consequentemente, você vai ter benefícios. Se alguém ouvir essas coisas e obedecer,
um conhecedor da palavra de Deus e saber que mentir ou ser corrupto, isso é pecado, é contra as instruções da palavra de Deus. Mas se alguém ficar com medo, por exemplo, ou em perder esses benefícios ou não atingir alguns benefícios, alguns anseios, alguns desejos em posições, em uma carreira, por exemplo, se alguém obedecer a essas instruções e não ao Senhor, estará colocando o Senhor em algum lugar que não é na primazia. Estará desconsiderando as palavras, as instruções que nós temos na Bíblia, na palavra de Deus. Essa pessoa não pode ser discípulo. Essa pessoa não pode andar com o Senhor, porque essa pessoa não ama ao Senhor. Se ela não ama ao Senhor, ela não teme ao Senhor. Se ela não teme ao Senhor, ela não honra ao Senhor. Quem não honra não obedece. Quem não obedece não pratica a palavra. E quem não pratica a palavra não terá os resultados da palavra, mas terá os resultados de quem obedece ao diabo, quem obedece a quem domina o sistema deste mundo. Existe um lugar que a palavra de Deus precisa estar nas nossas vidas. E se a palavra de Deus, se ela estiver nas nossas vidas, no lugar de primazia, outras coisas estarão no seu devido lugar. Vamos fazer uma outra reflexão. Deus e Satanás, qual a posição de cada um deles na minha vida, na sua vida? O mundo natural e o mundo espiritual, onde eles estão? A minha própria vida, aquilo que as revelações que eu tenho, a autoridade que recebi, as verdades que a Bíblia diz a meu respeito na palavra, versus Satanás, versus o que ele pode fazer, versus quem ele é. Onde está a posição de cada uma dessas coisas? Onde está a minha posição? Como eu estou posicionado diante de tudo isso que tem acontecido? Sabe quem não coloca a palavra de Deus em primazia, não busca o conhecimento? Nós sabemos muito bem o que está, eu creio que você sabe. Se você não sabe, depois você leia o que está escrito lá no livro de Salmos, no capítulo 1. Diz que bem-aventurado ou feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, aquele que não ouve, não inclina os seus ouvidos, aquele que não obedece os pecadores, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e nela medita dia e noite. E aí vai continuar dizendo o resultado de quem faz isso, o resultado de quem não dá ouvidos aos pecadores, de quem não se assenta na roda dos escarnecedores. Vai dizer que aquela pessoa que tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite, será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas, as folhas dessa árvore, elas não caem. Dá um fruto, essa árvore dá um fruto na estação própria, e tudo que faz prospera. Tudo que faz dá certo. Tudo que faz tem um bom resultado. Essa é a vida de quem coloca a palavra de Deus, a lei do Senhor, os seus mandamentos, as suas diretrizes em primeiro lugar. As ama, as busca conhecer e as pratica. Mas vai continuar dizendo que não é assim o ímpio, não é assim o pecador, não é assim quem não faz essas coisas. Devemos estar atentos a tudo o que está acontecendo. Por exemplo, eu tenho ouvido algumas coisas e, mesmo sem buscar muitas informações, nós acabamos recebendo através de mídias sociais, através de mensagens ou alguma coisa assim. E eu recebi há um tempo atrás, algumas semanas atrás, uma suposta profecia, onde inclusive dava lá uma data, que no dia 8 de maio, durante 3 dias, haveria uma escuridão total. E eu não vou entrar em detalhes, mas havia lá uma instrução para que todos ficassem trancados dentro de casa. Não abrissem as portas, não abrissem as janelas, nem sequer olhasse para o lado de fora, porque o diabo seria solto. E se alguém abrisse a sua porta e o diabo entrasse nessa casa, o diabo iria causar grande destruição. Sabe, amados, é muito fácil identificar se uma palavra é verdadeira ou não. Nós devemos
avaliar e julgar toda profecia ou toda palavra pela palavra. A palavra julga a palavra. Nós não julgamos pessoas, nós não avaliamos pessoas, ou as intenções das pessoas, ou o coração das pessoas, mas o que elas dizem nós devemos julgar pela palavra e avaliar pela palavra. E você sabe que muitos cristãos fizeram isso, muitos cristãos ficaram trancados dentro de casa temendo o diabo. Mas se um cristão que coloca a palavra em primeiro lugar nunca faria isso, porque um cristão que colocar a palavra em primeiro lugar, um cristão que ama a palavra, que busca conhecer a palavra, busca ter intimidade com o Senhor, saberá que o diabo não tem nenhum poder sobre nós, os filhos de Deus, quando nos posicionamos em fé. A Bíblia diz que, lá em 1 João, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. No mesmo livro de 1 João, diz que neste mundo nós somos como Jesus é. No livro de Romanos, no capítulo 8, diz que nós, aqueles que estão em Cristo, aqueles que nasceram de novo, são mais do que vencedores. Irmãos, nós poderíamos passar aqui horas declarando, dizendo o que a palavra diz a meu respeito e ao seu respeito, se nascemos de novo e nascemos de novo. Aquele que nasceu de novo. No livro de Marcos, no capítulo 16, diz que aqueles que nasceram de novo e crerem, os sinais vão seguir. Vão impor as mãos, os demônios serão expulsos, os enfermos serão curados. Nenhum mal vai tocar. Mesmo se ingerir algo mortífero, não terá dano algum. Nós não encontraremos na palavra de Deus nenhum versículo dizendo que os filhos de Deus devem temer o diabo. Lá no livro de Colossenses diz, o apóstolo Paulo dizendo que Jesus Cristo, ele derrotou o inimigo, ele derrotou o diabo. Havia um escrito de dívida contra mim e contra você. Realmente o pecado era um grande problema. Era um grande problema. O pecado nos distanciava de Deus. O pecado fazia com que nós não tivéssemos comunhão com Deus, não tivéssemos paz com Deus. Mas nós sabemos que Jesus resolveu isso. O livro de Romanos diz, o apóstolo Paulo ensinando que todos aqueles que crerem com o seu coração e confessarem com a sua boca que Jesus Cristo é o Filho de Deus, esses se tornam filhos de Deus. Pedro vai dizer que os filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, têm a mesma natureza. Sabe, irmãos, então nós não devemos temer o diabo. Recentemente assisti um filme bem interessante. O nome do filme é Entrevista com Deus. E o filme se passava lá algumas situações, mas era basicamente um jornalista entrevistando uma pessoa, e essa pessoa no filme era Deus. E aí uma pergunta que o jornalista fez para Deus, ele fez a seguinte pergunta: e o diabo existe? E aí, Deus, o ator, fazendo o papel de Deus, ele disse, até num tom um pouco ironizando a pergunta, ele falou assim, olha, ele existe, mas quer saber de uma coisa? É superestimado, é supervalorizado. Não se atente a ele não. Porque se você se atentar à palavra, aquilo que eu digo na palavra, as instruções que eu te dou na palavra, praticar a palavra, ele não será um problema. Sabe, nós não devemos ignorar a existência de um inimigo. Não. A Bíblia nos dá a orientação que nós devemos vigiar, que nós devemos orar, que este inimigo, ele está ao nosso derredor, ele está nos avaliando, ele está esperando uma oportunidade, uma brecha, para ele conseguir entrar. Mas sabe quando nós colocamos a palavra em primeiro lugar nas nossas vidas? Quando nós buscamos conhecer ao Senhor, quando nós buscamos intimidade com o Senhor, quando nós entregamos verdadeiramente toda a nossa vida ao Senhor, quando passamos a servir ao Senhor, a honrar ao Senhor, a amar ao Senhor, a praticar a sua palavra, o diabo ele não será um problema nas nossas vidas. Porque o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, nós somos mais
do que vencedores. Aleluia! Qual o lugar da palavra na sua vida? Queria ler um texto com vocês. Está em 2 Coríntios, um texto muito conhecido. 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 17. Diz assim, 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, ou eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ou nos tornássemos a justiça de Deus. Aleluia! Talvez se você é cristão, já de longa data, esse é um trecho, alguns versículos, que eu creio que você já escutou inúmeras vezes. Você já leu inúmeras vezes, você já ouviu ministrações inúmeras vezes. Se você já fez o Rema, várias matérias do Rema falam desse trecho, justiça de Deus, realidades da nova criação, autoridade do crente, aliança de sangue. Muitas matérias vão falar sobre esta nova realidade que temos. Somos justiça de Deus, somos embaixadores do reino, embaixadores de Cristo, somos uma nova criatura. Agora, se um cristão não tiver essas revelações arraigadas nos seus corações, nas suas vidas, e andarem nesta verdade, serão enganados por Satanás. Trazendo mais uma vez o exemplo dos dias de hoje, muitos cristãos com medo, muitos cristãos apavorados com tudo o que está acontecendo. Sabe, amados, nós devemos olhar para a palavra e identificar o que a palavra diz, a meu e a seu respeito. Mais uma vez, qual a posição, qual o lugar da palavra em nossas vidas. Sabe que nós não encontraremos na TV essas realidades. Nós não encontraremos em séries essas realidades. Nós não encontraremos no noticiário essas realidades. Sabe que você não verá, não ouvirá, nem verá, nem seja em que mídia for, TV, internet, dizendo assim, olha, um cristão impôs as mãos e muitas pessoas foram curadas do coronavírus. Muitos cristãos não foram infectados pelo coronavírus. São notícias que você não vai ouvir. Olha, pessoas morreram, mas coronavírus ou qualquer outro vírus ou qualquer outra doença ou qualquer outra situação que traga morte, porque uma coisa precisa ficar muito claro para nós. Deus é bom e o diabo é mau. Deus não está causando coisas ruins. O diabo está causando coisas ruins. E eu e você, como igreja de Cristo, nós estamos aqui para desfazer aquilo que de ruim o diabo faz. Estamos aqui para manifestar a glória de Deus, manifestar o nome de Jesus, manifestar a autoridade que existe no nome de Jesus. Então, tem muitos cristãos buscando ou se alimentando daquilo que não deve se alimentar, não colocando a palavra em primeiro lugar. Nesse período de isolamento, algumas pessoas, ou muitas pessoas, têm tido um tempo que antes não tinham. Ou elas estão trabalhando em home office na sua casa, ou elas estão até mesmo dispensadas do trabalho. Algumas pessoas perderam o seu trabalho. E essas pessoas estão se alimentando do quê? Elas estão colocando em seus corações, na sua vida, o quê?
Porque o irmão Reagan, eu gosto muito de citar essa frase, ele cita em alguns dos seus livros, que nós somos resultado daquilo que confessamos, das nossas confissões, somos resultado das nossas declarações. Quem não se alimenta da palavra, não declarará a palavra. Qual o lugar da palavra na minha e na sua vida? Quero ler um outro texto com você, que está lá em Colossenses, no capítulo 2. Colossenses capítulo 2, também é um texto muito conhecido. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 8. Diz assim: tenham cuidado. Começa o versículo 8 na versão NVI. Sabe, amados, quando tem uma instrução desse nível, todas as instruções na palavra são importantes, mas nós devemos nos atentar. Está dizendo assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Tenham cuidado, vamos ter cuidado em tudo aquilo que estão dizendo que não provém da palavra, não provém da verdade, não provém de Cristo. Ele não é a fonte. Se Jesus não é a fonte, nós não devemos crer, não devemos acreditar. Então, toda a informação que chegar, onde colocar Deus, a palavra ou os seus filhos em uma posição de inferioridade, nós não devemos aceitar. Toda palavra que chegar, que falar de impossibilidades, nós não devemos aceitar. Toda palavra que chegar, que apontar medo, nós não devemos aceitar. Mas vamos continuar. Ele diz o porquê que nós não devemos aceitar. Ele vai dizer assim, 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Se em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e aqueles que estão nele receberam dessa plenitude. Desta plenitude, de algo que é completo, de algo que não falta nada. Nós recebemos do Senhor uma vida completa, uma nova vida abundante. Estamos em uma nova aliança. E esta nova aliança, ela é perfeita. Sabe, amados, devemos meditar, como diz lá no Salmo 1, desejar, amar e meditar essa palavra, dia e noite, para termos os resultados que ela nos garante que teremos, se assim o fizermos. Aleluia! Qual a posição da palavra em nossas vidas? Qual o lugar da palavra em nossas vidas? Os filhos de Deus são guiados pela palavra de Deus e são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos a palavra como filhos, mas temos o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo habita em nós, mas também a palavra fala sobre um agir do Espírito Santo, um batismo do Espírito Santo, que é um revestimento de poder para sermos testemunhas. O profeta Joel falou sobre isso, e Jesus, antes de subir aos céus, também falou sobre isso. Ele deu uma instrução para os seus discípulos. Olha, fiquem em Jerusalém, porque vocês receberão um revestimento de poder para serem testemunhas. Depois que isso aconteceu, você sabe lá em Atos no capítulo 2, nós vamos observar um agir dos discípulos de forma espetacular. E nós vamos encontrar no livro de Atos diversos trechos onde diz, eles ou ele cheios do Espírito Santo. Logo depois que eles receberam o batismo no Espírito Santo, a Bíblia fala de um milagre. Pedro e João encontraram um aleijado. E esse aleijado ele tinha expectativa de receber alguma coisa. Ele tinha expectativa de receber algum valor financeiro que pudesse aliviar um sofrimento em alguma medida.
Ele não imaginou o que aqueles dois homens poderiam fazer. Sabe quantas pessoas cruzam no nosso caminho com essa mesma expectativa? A mesma expectativa do aleijado. Alguma esmola, algum bem financeiro, ou até mesmo algum alimento, alguma roupa, algo que não resolva o meu problema, mas que alivie a minha carga em alguma medida. Quantas pessoas já cruzaram as nossas vidas com essa expectativa? E quantas vezes nós respondemos como eles responderam? Não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho algo muito melhor. Talvez uma prata ou ouro resolveria ou aliviaria o seu sofrimento por um pouco. Até mesmo muito dinheiro não conseguiria resolver o seu problema completamente. Talvez traria alívio em algumas áreas. Mas eu tenho algo muito melhor. Aleluia! Eu tenho algo que vai resolver o seu problema de uma vez por todas. Levante. Em nome de Jesus. Aleluia! A Bíblia diz que isso só foi possível porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Pedro anunciou a palavra e porque Pedro estava cheio do Espírito Santo, milhares de pessoas, 3.000 pessoas, receberam Jesus como Senhor e Salvador. E se continuarmos avançando lá no livro de Atos, o primeiro mártir da palavra, Estevão, Atos no capítulo 7, diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele viu Jesus em pé. Antes, em Atos no capítulo 6, que foi a escolha dos diáconos, a instrução foi: escolha homens cheios do Espírito, homens conhecedores da palavra, homens de bom testemunho. Lá em Antioquia, Atos no capítulo 11, Paulo e Barnabé, a Bíblia diz que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, porque Paulo e Barnabé, cheios do Espírito Santo, anunciavam a palavra e transformavam a vida das pessoas através de curas, de milagres, os sinais que Jesus havia prometido. Aleluia! Mais uma pergunta para nós. Qual o lugar do Espírito Santo em nossas vidas? Mas alguém pode perguntar assim: não, mas Leandro, eu tenho o Espírito Santo. Eu já sou batizado. Eu já recebi, eu falo em línguas, eu oro em línguas, é algo que está presente na minha vida. Mas sabe que a palavra nos orienta, nos ensina, que existe uma forma de nós intensificarmos isso. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5. Efésios, no capítulo 5, no versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Outras versões diz: enchei-vos do Espírito. E aí o apóstolo Paulo vai dizer como isso é possível, ou o que devemos fazer. Tem algumas coisas que devem estar em alguns lugares, se colocarmos as coisas certas no lugar certo, isso vai acontecer, vamos nos encher do Espírito. Ele diz: falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, o apóstolo Paulo ele fala algumas coisas muito interessantes aqui. Ele começa falando: falando entre vós, entre si, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando e dando graças de coração. Sabe, qual que é o lugar na nossa vida? Qual que é a importância nas nossas vidas de fazer isso que o apóstolo Paulo nos ensinou a fazer, ou nos orientou a fazer, para nos encher do Espírito? Cantar, salmodiar
hinos e cânticos espirituais, cantando, louvando, dando ao Senhor ações de graças. Sabe, eu gostaria de aproveitar ou pegar esse gancho para entrar num outro ponto. Adoração e ações de graça. Adoração. Sabe, muitas pessoas pensam que adoração ao Senhor é apenas um momento de música que tem nos cultos. Sabe, amados, se o único momento onde uma pessoa adora é o momento nos cultos, onde a música está acontecendo, ou a adoração através da música, não entendeu o que é uma vida de adoração. Não entendeu o que é uma vida de ações de graças ao Senhor. Sabe que muitos cristãos, eles vivem uma vida religiosa e não vivem uma adoração, uma vida de adoração verdadeira ao Senhor, rendendo a Ele ações de graças todos os dias. Muitas pessoas têm o costume de orar, de pedir coisas ao Senhor, e não é errado pedir coisas ao Senhor, isso é bíblico. A Bíblia nos ensina a pedir, sem dúvida nenhuma. Ela nos ensina a pedir, ela nos estimula, nos orienta a pedir. Jesus disse, olha, você pode pedir em meu nome, que você vai receber. Agora, muitas pessoas estão se esquecendo da adoração ao Senhor, do louvor ao Senhor. E nós não precisamos de música para fazer isso. Na verdade, a adoração, o louvor através de música é apenas uma forma de adoração. A Bíblia fala que Paulo e Silas, certa vez, estavam na prisão. Eles tinham apanhado muito. Naturalmente falando, não havia nenhum motivo para adorar. Não havia nenhum motivo para render graças ao Senhor, para cantar hinos ao Senhor. Naturalmente falando, talvez eles teriam motivos, naturalmente falando, para reclamar ou para murmurar, como infelizmente a Bíblia também mostra situações assim. Nós podemos citar o povo no Egito, povo que foi liberto, e algumas situações aconteceram, e eles reclamaram, murmuraram. Eles se esqueceram completamente daquilo que o Senhor já havia feito. Não foi assim com Paulo e Silas. Eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles não falaram, Senhor Jesus, estamos pregando a sua palavra, estamos anunciando o Evangelho, estamos aqui em seu nome. Por que isso aconteceu conosco? Por que nós apanhamos? Por que estamos aqui presos? Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse? Não foi isso que eles fizeram. Eles cantaram, eles oraram, eles adoraram. Aleluia. Sabe, muitas vezes, muitos cristãos perdem a oportunidade de louvar, de adorar ao Senhor, de render graças ao Senhor. Ao invés disso, reclamam, murmuram e, consequentemente, tem o resultado das murmurações, tem o resultado das reclamações. Se nós somos resultado daquilo que nós declaramos, daquilo que nós construímos, daquilo que nós criamos com as nossas confissões, com as nossas declarações, muitos cristãos estão murmurando, reclamando, declarando dificuldades, declarando impossibilidades, declarando medo, ao invés de exaltar ao Senhor, declarar a palavra, de render ao Senhor adoração e ações de graças. Quero ler um texto com você. Filipenses no capítulo 4, versículo 6, também é um texto que provavelmente você já conhece. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças. Com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. Amados, a adoração, o louvor e a ação de graças. Qual o lugar nas nossas vidas?
Qual lugar na sua vida? Eu preciso avaliar qual lugar na minha vida. Eu tenho colocado a adoração, eu tenho colocado a ação de graças ao Senhor no lugar correto na minha vida? Eu tenho feito isso? Ou apenas, como eu disse, em momentos de culto, ou quando sou estimulado de alguma forma a fazer isso? Vamos continuar. Alguém que faz isso, alguém que não anda ansioso, alguém que ora, alguém que rende ações de graças ao Senhor. Olha o que acontece no 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ações de graça. Podemos pedir, devemos pedir. Como ele diz aqui, façam as suas orações, façam as suas súplicas, não andem ansiosos. E aí a fé age dessa forma, ela já rende ações de graças ao Senhor. A palavra de Deus diz que em tudo devemos ser agradecidos ao Senhor. A fé age desta forma. A fé, ela não precisa ver para crer, e ela não precisa ver nem tocar para render ao Senhor ações de graças. A fé, ela é firmada naquilo que ela conhece. Então, se a palavra tem o seu lugar nas nossas vidas, o lugar de primazia, o lugar correto, nós vamos saber o que a palavra diz a nosso respeito. Nós vamos saber o que Jesus já conquistou por nós. E então, pela fé, mesmo que os olhos ainda não veem, as mãos ainda não toquem, pela fé nós já vamos render ações de graças ao Senhor. Sabe, existem muitos salmos, dizendo: o Senhor é bom, a sua bondade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, aleluia. E a sua bondade dura para sempre. Qual o lugar da adoração nas nossas vidas? Estamos todos os dias levantando, abrindo os nossos olhos e verdadeiramente, Senhor, obrigado, o Senhor é bom. Louvado seja o Senhor, que tem me sustentado, que tem me provido, que tem me abençoado. Na verdade, já fez, faz e continuará fazendo, eu creio, porque a sua palavra diz isso. Eu louvo o Senhor, porque o Senhor é bom. Eu louvo o Senhor porque não importam as circunstâncias, não importam o que está acontecendo no mundo, não importam as notícias que chegam aos meus ouvidos, não importa o que os meus olhos veem, o Senhor é bom. A sua bondade, a sua fidelidade duram para sempre. Aleluia. Sabe, eu acho que muitos cristãos estão reclamando, murmurando, ao invés de adorar, de render ações de graças. E o Espírito Santo tem nos exortado, neste tempo, para colocarmos as coisas no devido lugar, para colocarmos a palavra no seu devido lugar, para colocarmos o Espírito no seu devido lugar, para colocarmos a adoração e a ação de graças no seu devido lugar. Primazia nas nossas vidas. Se assim o fizermos, aleluia, seremos como aquele justo que está descrito no livro de Salmos, no capítulo 1. Tudo o que fizer, prosperará. Empresário, talvez você esteja passando por um tempo de grandes desafios, de grandes dificuldades. Adore ao Senhor. Louve ao Senhor. Crie, chame à existência aquilo que você não está vendo. Acorde todos os dias e exaltando ao Senhor: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor é bom. Obrigado porque a tua fidelidade, a tua bondade duram para sempre. Obrigado porque o que o Senhor diz na sua palavra é verdade e se cumpre na minha vida. Obrigado, Senhor, não vai faltar, vai sobrar. Aleluia. Eu não vou perecer porque eu sou um justo. Devemos nos firmar na palavra, declarar o que a palavra diz. Último texto, eu gostaria que você também é um salmo muito conhecido. Salmo 100. Abra lá.
Salmo 100, a partir do versículo 1 diz assim, eu estou na versão NVI, aclamem o Senhor todos os habitantes da terra. Em outras versões diz, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Prestem culto ao Senhor com alegria, entrem na sua presença com cânticos alegres. Reconheçam que Ele é o nosso Deus, Ele nos fez e somos dele. Somos o seu povo, o rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças, e em seus átrios com louvor, deem-lhe graças e bendigam o nome do Senhor. Pois o Senhor, Ele é bom, e o seu amor leal é eterno. A sua fidelidade permanece por todas as gerações. Aleluia! Que esse salmo de celebração seja uma verdade nas nossas vidas. Esteja nos nossos corações e nos nossos lábios. Sabe, nós sabemos aqui que o salmista está descrevendo algo lá no Antigo Testamento. Nós sabemos que os átrios do Senhor, eles são espirituais. A casa do Senhor, o Senhor habita em nós. Então, onde estivermos, nós não precisamos de um lugar físico para render graças ao Senhor. Não precisamos de um lugar físico para adorá-lo. Qualquer lugar, onde quer que você esteja, a sua casa, o seu quarto, o seu trabalho, se você estiver lá no ônibus, no carro, andando, não importa o lugar, onde você estiver, é um lugar de adoração. Porque é aquilo que sai do seu coração, da sua vida, que chega até o Senhor. E a palavra de Deus diz que quando é algo verdadeiro, chega ao Senhor como um aroma suave e agradável. Que a palavra, que o Espírito e que a adoração tenham lugares certos, lugares de primazia nas nossas vidas. Como cristãos, se colocarmos e nos dedicarmos e investirmos tempo de qualidade na palavra, no Espírito e na adoração, na ação de graça, nas ações de graças ao Senhor, eu tenho certeza que a sua vida não vai ser a mesma, a minha vida não será a mesma. Estaremos cada dia mais fortalecidos, cada dia mais sensíveis, cada dia mais atentos às instruções do Senhor, cada dia mais atentos às investidas de Satanás contra as nossas vidas. Estaremos cada vez mais firmados, convictos, e nada, nem ninguém, nenhuma situação vai nos parar. Aleluia, amém, amados? Era essa palavra que o Espírito Santo tinha para nos trazer. Faça essa avaliação na sua vida. A palavra, o Espírito e a adoração, elas estão no lugar certo na minha vida. Eu tenho dado primazia a isso. Elas estão como lugares de destaque na minha vida. Senão, é este dia, o tempo que se chama hoje, é a oportunidade que o Senhor nos dá de fazer esses ajustes, essas mudanças, para continuarmos avançando, vitoriosos que já somos. Já somos mais do que vencedores. Não estamos lutando com o diabo, ele é derrotado, somos a igreja triunfante do Senhor, andando de fé em fé, avançando de glória em glória, desfazendo as obras de Satanás nessa terra, anunciando, proclamando as boas novas de salvação através de Jesus, o Cordeiro Santo de Deus. Amém? Curva essa cabeça, eu quero orar com você. Obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado pelas instruções, obrigado pelo ensino. Obrigado, Senhor, eu oro por revelação, por sabedoria, por entendimento, por conhecimento pleno, Senhor, da Tua palavra na vida de cada um dos meus irmãos e na minha vida. Senhor, que possamos reter esta palavra, cuidar dessa semente e fazê-la multiplicar, fazê-la frutificar nas nossas vidas, praticando tudo isso que o Senhor nos ensinou neste tempo. Obrigado, Senhor, eu oro, Pai, para que olhos do entendimento sejam abertos
na vida de todos os cristãos, que cada um tenha a revelação de quem é em Cristo Jesus. Tenha a revelação, o entendimento, Senhor, da obra completa, do sacrifício de Jesus, de tudo aquilo que somos hoje em Cristo, porque estamos nele. Somos a igreja triunfante. Senhor, como ouvimos neste tempo, possamos colocar a palavra, o Espírito, a adoração e a ação de graças no devido lugar nas nossas vidas, o lugar de primazia. Oh, obrigado, Senhor. A Ti nós rendemos honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, amado. Que bom esse tempo que passamos juntos. Medite na palavra e pratique a palavra, porque nós já somos abençoados pelo Senhor. E quando praticamos a palavra, temos tudo aquilo que ela, a palavra, a verdade, garante que somos, temos e podemos. Amém? Glória a Deus. Amo vocês e até a próxima. De vida, eu ando em novidade de vida, pois eu nasci de novo, nasci de Deus, pra viver a vida que Ele me deu. A preocupação, não há tristeza, não, em meu coração. Meu Jesus por mim já venceu. Estou vivendo a vida que Ele me deu. Ao lado de Jesus, estou a ser